ocupando espaços de decisão. Mulher, venha para o Republicanos você também. Filie-se. Olá, muito boa noite, Boa Fátima. noite. O Dani travou, mas ele já está entrando aí de novo. Voltou? Voltei. Desculpa aí, pessoal. Deu uma travada aqui, não sei o que houve aí, mas estou de volta. Muito Então, bem. muito obrigado. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Jornada da Vida Exponencial. Nós estamos muito felizes de que vocês estão dedicando mais uma vez um tempo para estar aqui conosco. Gratidão do fundo do meu coração. Hoje o nosso amigo Bruno não vai poder estar porque ele está provavelmente resfriado, então ele não está se sentindo bem. Vamos mandar bastante energia positiva aí para ele. Mas no domingo ele estará conosco lá no evento que vai ocorrer no dia 30, das 8 da manhã às 13 horas, onde nós estaremos aplicando técnicas comportamentais de impacto, estaremos falando de inteligência emocional, gestão do tempo e gestão da ansiedade. Então, será um domingo incrível, né? Já são 23, vamos esperar 2 minutinhos para o pessoal ir entrando. Vão colocando aí para mim no chat, o que te move? O que te move? Você está dando tudo que você pode dar, que foi a provocação que o Valdeilton trouxe para nós, para essa live. Você está dando tudo que pode ou só o que dá? Ou você nem sabe se você está com todo o seu potencial? Escreve para nós aqui no chat se você está dando tudo que pode ou só o que dá. Ou se você não sabe também, e não tem problema, porque isso é clareza, clareza de propósito, que é o que nós vamos estar trabalhando nesse dia lá no dia 30 de março. Então, galera, vamos lá, vamos começar. Já tem pessoas aqui, 5 pessoas junto com a gente. Tá a Cídia, tá a Jennifer, o Paulo da Teca tá aqui também. A Teca, muito obrigada, Teca, por estar com a gente aí nessa quinta live. Cídia, muito obrigada. Que você é realmente muito parceiras, todos que estão aqui conosco estão nos acompanhando, estão nos honrando. A Luciana, boa noite, Luciana. Muito obrigado por estar nos honrando nessa noite. Então, assim, tá? Vamos esperar mais um minutinho e a gente já vai começar a falar de clareza de propósito, que foi um tema que o Val trouxe para a gente. Eu acho que vale essa reflexão. Então, nós vamos refletir hoje sobre se nós estamos dando tudo ou se nós estamos apenas dando o que dá, né? Esse espaço aqui é para a gente provocar vocês, é para a gente inspirar, é para ativar em você tudo aquilo que já existe, mas talvez esteja adormecido e você não esteja sabendo. E hoje eu quero começar com uma pergunta que vai te balançar por dentro. Seus resultados refletem o seu potencial? Escreve para mim aí, sim ou não? Aí, coloca aí nos comentários e também coloca aí quem já está garantido para ir no domingo lá com a gente, Eu lá na vou. Jornada Exponencial. Já coloca aí hashtag eu vou, hein? Quero ver você lá. Bom, muito bom. Então vamos lá. Ó, a Cídia está dando tudo que ela pode. Muito bom, Cídia. Boa noite, Vanderlei. Seja bem-vindo. Então vamos lá. E hoje eu quero começar com essa pergunta para a gente dar aquela pausa e pensar: será que eu estou no meu máximo potencial ou não? Será que eu estou lá no fundo? Será que eu não podia muito mais? É um ponto para a gente parar para pensar. Está faltando desbloquear alguma coisa interna? Tem clareza do seu propósito? Você tem clareza também do seu potencial? De tudo que você pode? Ou apenas uma ideia? Não, eu acho. Então a gente tem que ter clareza.
tem direção. Direção não é só saber aonde a gente vai chegar, é saber como eu vou chegar, que passos eu vou ter que trilhar. Eu falo isso, gente, porque eu trilhei esse caminho, né? Então eu falo de quem já passou por esse caminho, que olhava para frente, mas não sabia. Eu sei, eu tinha o meu objetivo, mas eu não sabia como chegar. Faltava clareza, faltava direção, coragem também, e às vezes faltava como, que passos que eu tenho que seguir. E aí foi quando eu comecei a mergulhar em mim e as coisas começaram a emergir, começaram a surgir dentro de mim as coisas que eu estava precisando. Então a gente tem que saber, vamos falar dessas três chaves que a gente precisa para adquirir clareza. Vamos lá. Você sabe aonde você está mediante o seu objetivo? Exemplo, meu objetivo está a 10 passos. Em que passo você está? Primeiro ponto, né? Você já sabe que você quer chegar lá na frente. Então, primeiro, saber onde quer chegar. Saber onde você está. Eu sei o que está me bloqueando. Se é apenas desmotivação, se é apenas falta de conhecimento, se eu não sei os meus valores que estão estimulando esse meu objetivo, se tem crenças limitantes que estão me bloqueando. Sabe aquela voz que a gente fica ouvindo dentro da nossa cabeça? Isso não é para você. Desiste. Eu não sei por que você fica insistindo, você não tem potencial para isso. Ou se não, é muito caro. Você não tem capacidade, você não tem conhecimento, ou você não tem sorte. Não adianta você insistir. Isso são crenças limitantes. Tá? Então, isso nós vamos trabalhar bem detalhadamente no dia 30, para você identificar. Eu não vou te dizer qual é a tua crença limitante. Você, durante o evento, você vai identificar dentro de você. Porque é a sua vida. É o seu momento. Então, nós vamos utilizar técnicas de inteligência emocional, de comportamento humano, de desenvolvimento, onde essas crenças elas vão começar a emergir de dentro de você. Aí você vai começar a identificar. Ah, é isso aqui. Então, a gente vai gerar um rebuliço aí dentro, tá? Então, é importante entender também que essa voz não é sua. É só o que te ensinaram a acreditar, tá? Então, tudo isso a gente pode ressignificar essas dores, essas situações. Quem já passou por situações aí, escreve no chat. Eu já passei por situação assim. Eu já ouvi dentro da minha cabeça, eu não sou capaz, ou eu não vou conseguir. Responde aí para mim. Quem já sentiu isso? Ó, é importante a gente identificar essas vozes que falam na nossa cabeça, que são essas crenças, que não somos nós. São crenças que estão emergindo de dentro de nós, tá? Então, assim, tem muita gente com ideias geniais, só que estão guardadas na gaveta e o tempo está passando. E a vida não perdoa. A vida não responde ao que você pensa. A vida responde ao que você decide, ao que você executa, né? Então, essas três chaves mudam todo o jogo. A clareza, a coragem, a ação com intenção. Não adianta eu agir se eu não tiver uma intenção. O que é agir intencionalmente? Eu vou agir para atingir um resultado e não só reagir. Por quê? Se eu agir sem um direcionamento, sem uma intenção, eu só vou estar fazendo uma reação e não uma ação, tá? Então, eu quero te convidar para um momento da sua verdade. Se você puder, pega um papel aí perto, eu espero um minutinho, pega um papel e uma caneta. Rapidinho aí. Ó, a Thaís, ela disse que ela já passou por isso. A A Valéria também disse que já passou. A Valéria também falou que já passou.
Muitos de nós passa, gente. Eu também já passei muitas vezes e às vezes eu ainda escuto essas vozes. Só que hoje eu sei identificar quando é uma crença limitante e quando realmente é alguma coisa que eu preciso trabalhar. Então, por isso que é super importante esse autoconhecimento, tá? Pegaram, todo mundo pegou papel e caneta. Quem pegou papel e caneta já me falam. Peguei papel e caneta, o só, ok. Eu vou pedir para que você feche os seus olhos e visualize exatamente, se você continuar exatamente como você está, então coloque lá. Hoje é dia 26 de março, tá? Se eu não fizer nada, de olhos fechados, começa a pensar, daqui a pouco você abre e escreve. De olho fechado, pensa, onde eu estou hoje? Se eu não fizer nada, aonde que eu chego daqui 6 meses? Pode abrir os seus olhos e colocar a linha do tempo de 6 meses. Então, hoje, aonde eu estou, e se eu não fizer nada, aonde eu vou estar daqui 6 meses? Pense também aonde você gostaria de estar nesses 6 meses. Né? Então, assim, nós estamos em março, abril, maio, junho, julho, agosto. Aonde você gostaria de estar nas suas metas, na sua vida pessoal, dia 26 de agosto de 2025? E são 2 pilares. Se eu não fizer nada, como eu estou e como eu vou chegar lá em 26 de agosto. Se eu fizer alguma coisa, o que eu quero no dia 26 de agosto, aonde eu quero estar? Essa distância entre um e outro se chama decisão. Tá? É uma decisão. A palavra decisão, ela é assim, decisão. Significa que tem um corte entre o de e cisão. Por isso que chama cisão, né? Então, quando você toma uma decisão, existe um corte ali. A partir daquele momento, eu tomei uma decisão de mudar a minha vida. E aí as coisas começam a fluir, tá? Todo mundo fez a sua decisão, todo mundo fez o seu exercício. É um pequeno exercício, só para você perceber aonde você está e o que você... Coloca no chat aí quem fez e qual foi a O que você... visualização que conseguiu. Coloca no chat o que foi que você viu com esse exercício que a Fátima passou. E o Dani está colocando aí, ó, o site para quem ainda não está cravado a visita lá na Jornada Exponencial, tá com a gente lá conosco no dia 30 de março. Garantir agora a sua vaga, sua presença, seu ingresso e já compartilha com seus amigos, porque tem poucas vagas, pessoal, tem poucas vagas. Então, Graças a Deus o evento está sendo um sucesso, a gente está tendo muitos feedbacks positivos, está tendo muita gente falando que vai estar com a gente lá. Então, quem já garantiu a presença, escreve aí que é para os demais que está aqui ver que vai estar lá e também se interessar aí, que vai aprender muita coisa. Ó, o Dani vai colocar um material lá que só o que o Dani vai passar na jornada exponencial já cobriu 5 vezes o valor da sua entrada. Eu agora, deixa eu voltar com o meu principal. Vai lá. Então você já sabe aonde você está. Você tem ideia de onde você quer chegar e você já colocou no papel. E aí eu vou te dizer, você não precisa de uma motivação passageira. Para você realizar, você precisa de um ambiente. Tem uma pirâmide que ela fala muito sobre isso, nós vamos falar muito dela lá no evento, que para que você consiga gerar transformação, você precisa estar num ambiente que gera transformação. Se você está entre pessoas que não está nem aí, que não se esforça, que não faz nada para mudar, se tem 3, você será o 4 que deixa a vida me levar.
Agora, se você está em um ambiente de transformação, que as pessoas estão buscando ser melhores, estão buscando entender o seu objetivo, ter clareza de onde chegar, o que vai acontecer? Você vai começar a se contaminar daquela energia e aí você vai gerar novos comportamentos. Você vai ter comportamentos de buscar clareza de objetivos, saber qual que é o seu Ikigai, o que você tem que fazer para se autoconhecer. E toda busca que esse ambiente começou a te levar, alterando o seu comportamento, ele vai te gerar novas habilidades. Habilidades emocionais e profissionais, cognitivas. E aí você vai começar a entender as suas crenças limitantes. Entender que muitas das vezes essa voz que fala na sua cabeça não é sua. São crenças que você traz lá desde a infância, que você veio carregando nessa mochila, só que não são suas. E a partir do momento que você começa a identificar isso, você começa a achar a sua identidade. Identidade, você vai identificar o que te move por detrás de o seu propósito, o que você quer. Então, é super importante a gente estar nesse ambiente que promove essa movimentação e essa transformação. Tá? Meu tempo aqui já esgotou, que eu tenho 20 minutos, só falta mais 2 minutos. Então, assim, vocês vão ter com a gente lá no dia 30, 5 horas para a gente falar sobre clareza e ação, desbloqueio. Vocês vão ter convidados especiais, como Hilton, como o Bruno, como o Dani. Vai estar lá com a gente outros profissionais da área, que são do nosso backstage, que vão estar nos apoiando. Teremos dinâmicas de alto impacto, porque o ser humano, quando ele recebe um choque emocional, às vezes ele reage. E essa reação que às vezes faz virar a nossa chavinha. Então, nós vamos trabalhar muito em cima disso nesta manhã de domingo. Eu tenho certeza que você vai sair de lá transformado, inspirado. Vocês vão sair de lá com alguma coisa assim, olha, aconteceu alguma coisa na minha vida. Só que a gente tem que praticar. Tá? A prática, a gente estuda, entende e pratica. A gente não pode deixar para lá. O que a gente vai trazer? Dinâmicas poderosas, desbloqueio, clareza e ação. Lembrando que você vai identificar dentro de você, dentro da sua história, você vai começar a se mergulhar dentro de você. Eu te digo que é uma viagem incrível, que é uma jornada intensa e gostosa, porque eu fiz essa viagem, estou fazendo porque a gente nunca se descobre por inteiro. Então, cada vez que a gente desce lá no nosso eu, a gente descobre mais alguma coisa para trabalhar e a gente vai se transformando, né? É o eu em construção. Então, a gente sempre está buscando a perfeição, buscando alguma coisa. Então, assim, o que você está vivendo com a gente hoje, que você está vivendo comigo e vai viver com os meninos, vai ser muito bom. Então, se prepara, porque a sua jornada exponencial está só começando. Agora eu passo a bola aí para o meu amigo Valdeilton. Gratidão a todos por estarem comigo nesses 20 minutos aqui e espero ter contribuído com vocês nessa live e espero vê-los no domingo lá comigo. É contigo, Val. Muito bom. Boa noite, Fátima. Muito obrigado. Gratidão a cada um que dedicou o seu tempo, aquilo de mais precioso que cada pessoa tem, para estar aqui conosco, prestigiando. Né? A Valéria perguntou assim: cadê o Bruno? O Bruno ele está lá se recuperando de uma gripe para poder, domingo, ele está 100% com a bateria carregada para poder entregar tudo e muito mais. Né? Que essa jornada da vida exponencial vai ser fantástica. Essa semana, Fátima, eu estou aqui curtindo a minha filha, que minha filha não mora aqui no Brasil, né, como sabem. Ela está me visitando e eu peguei essa semana sabática para curtir a minha filha e estou aqui em Ilhabela. E eu vi passando
praia aqui um navio e eu coloquei até um post no History falando o seguinte: aquele navio se chama vida. E você, tá dentro daquele navio ou tá vendo a sua vida passar? Muita gente está simplesmente sentado na praia e vendo a vida passar. E não está fazendo nada, não está mudando nada, mas está ali sentado reclamando e falando que tem algo que precisa ser mudado e que nada dá certo e que tudo dá errado, para todo mundo dá certo e para ele não dá certo. Mas às vezes para o outro está dando certo porque ele está fazendo alguma coisa, ele está inconformado e a gente está ali, ó, comodismo, zona de conforto, porque é muito mais fácil eu ficar me lamentando do que eu fazer alguma coisa. Demanda esforço. E o cérebro humano ele é feito para economizar energia. Ele não quer gastar energia. Quanto mais ele puder ficar quietinho, ele vai ficar. Então, todas as vezes que você quiser fazer alguma coisa, seu cérebro vai vir com aquela... Isso é para você? Ah, acho melhor você não fazer isso, não. Você vai perder tempo, ninguém vai querer isso aí que você está querendo fazer. Isso é um produto que você está querendo vender, ninguém vai vender, ninguém vai querer comprar. É um curso que você está querendo fazer, fala, mas eu vou fazer mais um curso para colocar na gaveta o diploma. Tudo aquilo que você não exercita, atrofia. Se você não fizer exercícios físicos, teus músculos vão atrofiar e você vai emborcar. Que é aquilo que acontece quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai deixando de utilizar os músculos, vai curvando. O cérebro é a mesma coisa. Se a gente não trabalha ele, não exercita ele para criar novas sinapses, ele vai ficar no mesmo lugar. E isso vai gerando o que nas pessoas? Ansiedade. Na realidade, não se gera ansiedade. A ansiedade, a origem dela é a primeira infância, do 0 aos 7 anos, que é onde são instaladas todas as nossas programações, as nossas crenças. Quando a Fátima diz sobre crença limitante, o que são crenças? São valores enraizados, aquilo que a gente acredita piamente. Então, tem coisas que acreditamos que nos limitam. Por isso se chama crença limitante. Se eu fico naquela, esse curso não é para mim, isso aí não é para mim, é uma crença limitante de que você não é capaz. Mas você é capaz. Eu costumo dizer que você para todas as pessoas que eu atendo no meu centro terapêutico, você é um projeto de Deus feito para dar certo. Deus nunca erra no projeto. Se ele não erra no projeto, por que você está achando que você não veio aqui para dar certo? Então, acredita no seu potencial. E se você tem lá suas limitações, essa jornada da vida exponencial ela é perfeita para você. Porque a gente vai quebrar crenças limitantes através de uma técnica de alto impacto. Ou você sai de lá com aquilo quebrado, ou você sai de lá com aquilo quebrado. Não tem outra forma. Eu passei por esse processo, o Dani passou por esse processo, a Fátima passou por esse processo. Eu, antes de entrar nesse processo todo, eu também me limitava. Eu também achava que eu não era capaz. Quem era eu? E a gente precisa se perguntar, porque a gente fica ansioso, porque, na realidade, nós não sabemos quem somos efetivamente. A gente sabe aquilo que os outros acham que nós somos. Ou aquilo que... Uma formação que nós tivemos, eu sou terapeuta. Não, eu estou terapeuta. Antes de estar terapeuta, eu estava administrador de empresas. Mas quem sou eu? Sou Valdeilton Bandeira. Eu sou casado com a Mônica, sou pai do Henrique e da Caroline, sou filho do Vicente e da Fátima. Esse sou eu. Podem me tirar tudo, mas não podem tirar o conhecimento que eu tenho e a minha essência. E a nossa essência, que a gente chama de perfil comportamental, cada um vai ter um perfil, tem 4 perfis comportamentais: dominante, influente, estável e o conforme. Nessa jornada, você vai entender o que move cada um. Qual o ponto forte de cada um? O que cada um move? Como é que você lida com essas pessoas? O nome da mãe do Valdeilton, Fátima, exatamente. Santa Fátima. O que move cada um? E como que eu lido com as pessoas? E aí é aquela pergunta, existe um perfil melhor? O melhor perfil comportamental é aquele que você usa a seu favor.
Aqui, ó, tem 3, está faltando o Bruno, aqui tem 3, cada um tem um perfil comportamental. E olha só a gente se combinando. É exatamente como os dedos das mãos. Eu preciso, eles não podem ser iguais. Se todos eles fossem do mesmo tamanho, me diz como é que eu segurava uma caneta, pelo amor de Deus. Não tem como. É preciso juntar as diferenças sem julgamento, entender que cada ser humano tem uma história, cada um tem uma ferida, cada criança interior busca algo, busca ser recompensado de alguma forma. E qual é o teu perfil? O que você busca? Qual é a tua carência? A carência da tua criança interior. Não estamos falando de carências materiais. Toda criança, ela queria algo. A nossa criança queria algo. E aquilo que a nossa criança queria, ela conseguiu? Nós estamos dando para ela o que ela sonhava em ter? Ou a gente está esperando que alguém dê para ela? Reflitam sobre isso. Muitas vezes, nessas ansiedades que nós temos, a gente está sempre buscando um culpado. Ah, eu estou nessa situação porque a culpa é do meu pai. Ah, isso aqui a culpa é da minha mãe. A culpa é do meu chefe. A culpa é do Dani. O Dani é culpado porque ele não me levou para Guaporé. Era simples, é só eu pegar, comprar uma passagem de voo, não preciso esperar por ele. Só que a gente tem sempre a mania de querer culpar alguém e é preciso assumir a responsabilidade. Todos nós somos responsáveis pelos resultados que alcançamos durante a vida. E quando você habilita a sua responsabilidade e você entende efetivamente aquilo que você quer, o universo vai sincronizar pessoas maravilhosas como essas aqui, para que você comece a alcançar os seus objetivos. A gente perde muito tempo da vida se lamentando, buscando um culpado ou fazendo algo que demanda muito tempo, consome muito tempo e depois a gente fala que não teve tempo. Quem sabe qual é o seu perfil comportamental, diz aí. A Fátima perguntou aí, qual que é o seu perfil comportamental? A gente perde muito tempo e é algo que não se reconquista. O tempo passado não volta. Em física quântica, o tempo é linear, ele não tem passado, presente e futuro, só tem o agora. É só o agora. Tudo que a gente quer amanhã, eu preciso fazer agora, porque quando eu acordar amanhã, que dia é hoje, Fátima, quando eu acordar amanhã? 27. Hoje. Hoje é 26. Mas quando eu acordo amanhã, eu digo que eu acordei hoje. É o hoje. Não existe amanhã. Só existe o hoje. Só tem o hoje. Então, precisamos fazer as escolhas para o agora. Porque o resultado que eu quero é hoje. Tudo aquilo que vocês têm hoje, ele foi pensado anteriormente. Ele foi pensado. Eu queria uma casa. Quando eu era pequeno, eu queria uma casa. Eu queria um carro. Eu queria uma esposa. Eu queria filhos. Eu tenho, mas esse futuro, ele foi criado lá. Então, o meu futuro, domingo. Quem quer estar com a gente domingo é agora que decide. É agora. A decisão é agora. E não deixe ninguém decidir por você. Somente você é capaz de mudar a sua realidade. Você é quem muda o teu destino. A gente vai ajudar você a identificar o teu perfil comportamental. Quem não sabe, a gente vou dar técnicas lá para você identificar o seu perfil e aí você vai começar a direcionar. Eu quero que vocês façam um exercício que vocês vão começar a identificar alguns perfis dentro dos pais de vocês. Coloque uma folha na frente e escreva todos os seus defeitos e as suas qualidades. No verso, escreva mãe, pai, coloque os defeitos e as qualidades dos seus pais, do seu pai, e os defeitos e as qualidades da sua mãe, e depois olhe para os seus e circule. Em que você se identifica? Muitas vezes, aquilo que você vê como um defeito do seu pai pode ser a sua maior qualidade. Pode ser o seu maior impulso, a sua maior força de avanço. É só a forma de utilização.
Por isso que eu digo que não existe perfil ruim, existe aquilo que você usa a seu favor. Tem muita gente que é estável, como eu, e que utilizava de forma equivocada os meus potenciais. Eu usava contra mim mesmo. O estável é a pessoa que quer ajudar todo mundo. E nessa ânsia de querer ajudar todo mundo, ele se prejudica. Porque ele precisa aprender que ele está ali à disposição para ajudar qualquer pessoa que queira ajuda e o procure. Eu não posso ajudar quem não quer ajuda. Porque quando eu ajudo alguém que não está me pedindo ajuda, ele se sente invadido. Eu estou invadindo o espaço privado dele de forma cause nele terror, e aí dispara na amígdala cerebral a sensação de luta ou fuga. Ou ele vai lutar ou ele vai fugir. E normalmente, no ambiente de trabalho, num ambiente mais social, que você já conhece as pessoas, elas não vão fugir, elas vão lutar. Elas vão para agressão. Então elas vão para ofensa pessoal, que é a forma de defesa dela. Mas eu, muitas vezes, quando não entendo o meu perfil, quando não entendo essa característica da outra pessoa, eu vou entender isso como uma agressividade, aonde não é uma agressividade, é simplesmente uma delimitação de espaço que muita gente não tem. Você permite que as pessoas invadam o seu espaço? Responde para mim no chat. Coloca aí, hashtag, eu permito. Ou eu não sei impor limites. É preciso saber impor limites. Eu vou dar uma técnica para vocês muito simples para vocês aprenderem sobre limites. Copo de plástico, coloquem água nele até a metade e botem fogo no topo dele. Ele vai queimar até onde a água está. Ele não passa dali. Ali é o limite, a água delimitou o espaço dela. Aqui é o meu limite. Até aqui você vem, daqui para cá você não passa. É preciso estabelecermos limites, mas de forma cordial, sendo tranquilos com relação a isso. A Cidiane precisa aprender a pôr limites. Essa é uma técnica. E isso é para você entender o que é limite. Para você impor limites, delimite mentalmente em volta de você um espaço, circunferência. Coloque ali um limite ou você abra os seus braços e vá para frente e para trás. Aquele espaço, qualquer pessoa para chegar ali tem que pedir permissão para você. Isso é uma delimitação de limites, é uma delimitação de espaço. Dentro de uma casa, cada um tem um quarto. O teu quarto é o teu limite. Para eu entrar no seu quarto, eu preciso bater na porta e pedir licença. Eu não posso entrar abruptamente. Comecem estabelecendo limites em formas simples. Quando alguém disser para você, convidar você para ir para algum lugar e que você não queira ir, você simplesmente diga, agradeço o convite, mas nesse momento eu não gostaria de ir. E encerra a frase. Nós temos o velho hábito de querer justificar. Toda vez que a Fátima me chama assim para tomar um café na casa dela ou ir num churrasco na casa dela, a gente tem por hábito falar assim, não, eu não posso ir porque minha mãe me chamou para ir não sei aonde, minha esposa disse que eu não posso ir. A gente está querendo se justificar, nós não precisamos nos justificar. É simplesmente dizer, não vou. Porque quando a gente fica fazendo aquilo que a gente não quer fazer, que os outros querem que a gente faça, a gente vai desgastando energeticamente e vai perdendo um tempo precioso em algo que não vai dar frutos nenhum, não vai levar a gente a lugar nenhum. E o tempo passa muito rápido, pessoal. Eu digo isso com propriedade antes de passar pro Dani, para vocês entenderem. Eu sou casado há 29 anos, eu tenho 2 filhos, Caroline de 25 anos e o Henrique de 20 anos. Caroline saiu de casa com 19 anos para ir para os Estados Unidos e o Henrique saiu com 19 anos para ir para a Irlanda. Estão os dois fora. Em tese, eu tive 19 anos juntos com os dois. Mas se eu for somar efetivamente o tempo de qualidade que eu tive com os dois, não dá 10 anos. Porque eu estava muito focado em outras coisas. E esse tempo não voltou e não volta mais. Por isso que hoje, a minha filha me visitando, eu tirei uma semana sabática para me dedicar exclusivamente a curti-la. Porque pode ser que ela demore mais 2 anos para vir para cá.
E o tempo, como é uma coisa que ele não volta mais e você precisa aprender a gerenciar ele de forma muito efetiva para que você tenha tempo de qualidade, vida de qualidade e você consiga fazer muito mais por nós mesmos, é o tema do Dani Tomazetto, a quem eu vou passar a palavra agora. E para quem não me conhece ainda, eu sou Valdeilton Bandeira, eu sou terapeuta holístico e hipnoterapeuta e sou especializado em ansiedade e análise de perfil comportamental. Dani, é contigo. Boa noite, Val. Boa noite, Fátima. Aos que estão nos acompanhando aí na live aí. O Val deixou a bola picando para mim, agora vamos fazer um gol, né? O Agora! tempo, pois é, o tempo, né? O tempo é uma coisa tão estranha, ele é formador de hábitos, ele acaba com impérios, ele permite que a gente consiga realizar muitas coisas, mas ele também ele nos dá liberdade para que a gente faça escolhas. O que o Val falou com relação a filhos e família, né? Nós imaginamos, quando a gente é mais novo, que nós temos todo o tempo pela vida. Depois de algum tempo, a gente se dá conta que nós temos mais passado do que futuro. Nesse momento, normalmente, a gente começa a fazer reflexões, né? E às vezes até alguns arrependimentos. Eu trabalho com treinamento na gestão de tempo, mas também trabalho com treinamento na área de vendas ou na parte de liderança com relação a competências, né? Nós estamos falando sobre as pessoas terem a capacidade de aproveitar o seu potencial. Eu até hoje não conheço ninguém que chega ao final do dia plenamente satisfeito ou que não tem alguma reclamação com relação a fiz tudo o que me propus hoje. Se esse cara fala que realmente fez tudo o que você propôs, normalmente ele está mentindo. Porque as expectativas de quem tem, claro, quem tem clareza, quem tem método e quem tem sistema de priorização para atividades ou para projetos ou qualquer outro sonho ou desejo que queira realizar, ele normalmente sempre é maior do que o nosso tempo disponível, né? Ele é sempre... O tempo é a moeda mais escassa. O tempo é uma moeda que ele iguala todas as pessoas, em todas as áreas. E eu até tenho um estudo, eu fiz, que está dentro do método 176 que eu desenvolvi, que ele fica muito claro que em várias áreas da nossa vida, quer seja finanças, saúde, alimentação, clareza de princípios, tudo tem o componente tempo, investimento. O tempo ele é presente em todas as atividades, em projetos, em qualquer tipo de atividade, você precisa ter no mínimo 3 componentes, e um deles sempre é o tempo. O tempo é a moeda comum. E ele é tão negligenciado pelas pessoas. Responda no chat aí, quantos de vocês chegam ao final do dia com a sensação de que o dia passou rápido, que você ficou todo dia ocupado, não se sentiu produtivo e talvez, e não raro, a lista de tarefas que você começou o dia, que às vezes ela não existe, existe só na nossa cabeça e é motivo às vezes de ansiedade, é motivo de não conseguir ter foco e concentração, ela acaba o dia com uma lista maior ainda de coisas para a gente fazer. Quem quiser, quem sente isso, comenta no chat. Outra coisa que eu percebo muito é que começar o dia sem uma lista de tarefas ou algum tipo de método para poder fazer o gerenciamento das atividades, talvez com o simples objetivo de chegar ao final do dia com algumas conclusões, ele aumenta ainda mais essa ansiedade. Porque a gente não consegue ter foco nas atividades do agora, como foi bem colocado pela Fátima e pelo Val, e a gente fica com aquelas tarefas na cabeça, ocupando a nossa mente, aonde na hora de fazer uma execução de qualidade. Tá mudo. Tô mudo. De algum projeto, você não consegue ter concentração total. E você tem interrupções, ou tem aquela sensação ou a ação de pegar o projeto mais importante que você tem e começar a fazer ele lá quando faltam, sei lá, 30 minutos para acabar o expediente. Aí o teu cérebro já diz para você, poxa vida, falta só 30 minutos. Não vou fazer hoje. E começa a procrastinar. Eu tenho para mim
não é uma verdade para mim, mas ela se assemelha com muitas pessoas que eu conheço que participam dos nossos treinamentos, onde que quando você tem muita ansiedade, é excesso de futuro, ou seja, eu não consigo pensar no agora. Quando você está com uma depressão, é excesso de passado, pelas dores, pelos traumas, pelos arrependimentos, às vezes, daquilo que não foi feito, ou dos resultados que não atingiu, ou dos resultados que, sobre pensamentos e projetos que você tinha para fazer e ver outras pessoas realizando, você sente aquela frustração, e nesse processo, você esquece do agora, das atividades que tu pode fazer agora. Dentro do método 176, a gente trabalha com uma matriz muito parecida com uma matriz de Eisenhower, que várias pessoas conhecem, mas que eu divido ele também numa matriz, mas com duas análises, vertical e horizontal. Na análise vertical, eu gosto de dividir as atividades em dois tipos de atividades. Atividades de base, são atividades corriqueiras, que é necessário fazer todo dia, e atividades de construção de valor, que tem que ser um tempo dedicado para que você trabalhe em projetos que tem que trabalhar agora, mas que vão produzir resultado em longo prazo, certo? Na escala horizontal, né? Horizontal, também divido em dois tipos de atividades ou dois tipos de áreas, tá? Atividades de proteção do território, ou seja, eu vou fazer uma defesa do meu território, aquilo que eu já conquistei, é uma manutenção, e atividades de alavanca de crescimento, que são atividades a longo prazo. Eu gosto de comparar esse tipo de atividade como um processo de plantio e colheita. E nós temos três tipos de plantio e colheita, na minha opinião. Vou dar um exemplo agora. Eu desejo comer alface. A alface tem um prazo muito curto. Então, esse é o hoje. Eu vou plantá-la hoje para comer da semana que vem. É um tipo de atividade que vão produzir resultados em curtíssimo prazo, que são necessários. Sei lá, ir no mercado, acompanhar o teu filho em alguma atividade, fazer teu exercício físico do dia, mas focando no longo prazo, ok? Tem atividades de meio, que são atividades, vamos imaginar que eu vou ter uma cultura de milho, certo? Eu vou plantar milho porque eu gosto de comer milho verde. Eu preciso trabalhar ali com 90 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias. Então, eu tenho que fazer um plantio tem que fazer aquele plantio e ter uma colheita num prazo médio, vamos considerar assim. E tem as atividades de longo prazo. Por exemplo, uma plantação de maçãs. Ela vai demorar ali, sei lá, nem sei quanto tempo demora, mas vamos imaginar que sejam 2, 3, 4, 5 anos. Depois que isso começa a frutificar, você vai ter colheita durante vários anos. Você vai aproveitar. Mas nós estamos hoje vivendo uma época onde que nós queremos imediatismo, queremos as coisas que aconteçam agora. E precisa de tempo. E nós temos que saber gerenciar. Então, se eu trabalhar só com metas de longo prazo, eu não vou ter resultados de curto prazo. E a falta desses resultados também me desincentiva, desanima. É que nem você ir na academia e você tem uma ideia de estar muito motivado, começa a ir na academia, faz a primeira semana e vai se olhar no espelho. Você não vê resultado. Aí vai mais uns 15 ou 20 dias, não vê resultado. Normalmente as pessoas desistem. Isso não vai dar certo, isso não é para mim, essas coisas, eu não estou enxergando o resultado agora, eu preciso de uma dose de dopamina, de serotonina, ou todos as outras drogas que o nosso organismo utiliza para nos motivar. Mas se você fizer uma comparação em um ano disciplinado, você vai ver os resultados. Se você der tempo para que isso aconteça. Então, o tempo ele trabalha de uma forma silenciosa e ele pode trabalhar a seu favor, mas ele também pode trabalhar inerte. Ele pode não fazer nada, porque depende da sua decisão, depende da sua ação. E essa ação ela tem que ser planejada ontem, executada hoje, mirando no amanhã, onde que esse amanhã pode ser de curto, médio e longo prazo. Falando sobre essa questão de longo prazo, o Val comentou das meninas, dos filhos. Eu tenho 4 filhos. Sou casado também há 20 e poucos anos.
A André, minha esposa, está assistindo a live, agora também nos prestigiando aí. E eu me pergunto, às vezes, eu tenho filhos na faixa de 10 a 20 anos. Quanto tempo eu vou estar com eles? Qual foi o tempo de qualidade? Quantos verões eu passei com os meus pais? Eu já vivi essa história. Por que nós nos damos conta que trabalhar o tempo, planejar o tempo, dedicar tempo de qualidade, ele aparece para nós como algo importante quando a gente tem mais passado do que futuro? Por que não pensamos antes? Talvez porque não tínhamos um mentor, não éramos interessados nesse assunto, não tínhamos a oportunidade, e hoje nós temos uma facilidade muito grande com todos os meios de comunicação que existem. Tem muito conteúdo, muito material, como nós estamos compartilhando hoje. E por incrível que pareça, parece que hoje as pessoas estão mais afastadas, porque há tanta informação, há tantas coisas muito interessantes na parte de diversão, que as pessoas esquecem da parte mais importante, que é o instrumento. Quem é o instrumento? Somos nós. Nós temos que estar afinados, que nem um violão, um violino, ou um machado para cortar uma árvore, ou qualquer outra ferramenta. Nós somos a ferramenta. E nós não usamos o tempo para poder afinar o nosso instrumento e fazer aquela sinfonia que as pessoas que estão ao nosso redor, que são importantes para nós, precisam de nós. E às vezes a gente se perde em outras atividades. O que não é um problema, você ter atividades de lazer. Por favor, não vão dizer assim, bom, o Daniel falou que nós temos que só trabalhar. Não, não é isso. A questão é ter uma vida organizada para atender aos diversos papéis que nós temos na vida e que influenciam bastante, influenciam muito, como nós somos influenciados, a vida de outras pessoas. Quem tem família, filhos, marido, namorado, quem tem empresa, que tem a responsabilidade por muitos funcionários, colaboradores, parceiros fornecedores, a função social que você tem. A função social não é a gente levantar de manhã, entrar numa rodinha do hamster lá, sair correndo que nem maluco e voltar para casa. Às vezes nós vamos passar por isso, certo? Mas pior do que passar por isso é não se dar conta que você está nesse sistema. É você ter uma noção que você pode mudar tomando decisões, usando métodos, usando conhecimento que já existe. Não é necessário inventar a roda, mas é necessário ter a disciplina, a motivação, primeiro, para começar, e a disciplina para continuar a aplicar isso no dia a dia e trazer resultados. Como o tema da nossa live hoje é potencial, se nós não temos as habilidades, as competências, que eu gosto de falar em competências, competências técnicas, que é a capacidade de operar algo, um computador, uma calculadora, um carro, saber dirigir, saber quem é, por exemplo, cirurgião, saber fazer uma operação, tem que ter uma competência técnica muito forte. E adivinhe, ela é treinável. Ela é treinável. Você pode estudar, você pode investir horas de tempo. Se você tivesse, por exemplo, um dia de tempo a mais, um mês a mais de tempo, 170 horas, 176 horas no mês, o que você podia aprender a fazer? Fazer comida saudável? Podia aprender a correr do jeito certo? Podia aprender a escrever melhor? Podia simplesmente, talvez, ser o especialista no jogo de Fórmula 1 do videogame com o teu filho. Se interessar pelas coisas, as pessoas que você gosta, ou seja, se interesse pelos outros para se tornar interessante também. Às vezes, as aptidões ou os gostos que nós temos não são os gostos das pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que ter a nossa habilidade. Aí entra uma habilidade humana, de empatia, de saber se comunicar, de conseguir transmitir as ideias da forma correta, de conseguir se relacionar com as pessoas, sair um pouco de olhar o mundo pelo buraco da fechadura e literalmente abrir a janela, olhar para fora e ver a riqueza de detalhes, a riqueza de oportunidades que o mundo nos oferece em todas as esferas da nossa vida e em todas as épocas da nossa vida. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que não saem da adolescência. E está tudo certo, cada um encontra a sua velocidade. Mas, às vezes, não
combina mais, não sei. Daqui um pouco a gente vê algumas mulheres com mais idade, que já são mulheres, né, se vestindo que nem uma piriguete. Legal, tudo bem, eu não vou condenar, mas às vezes não combina mais. Ou seja, é necessário que a gente aproveite cada fase da nossa vida. Quando nós temos a vitalidade e a saúde, normalmente nós não temos muita clareza. A gente é jogado lá do ensino médio para a faculdade. Eu não sei se foi uma felicidade, uma infelicidade, mas eu só fui poder fazer universidade quando eu tinha quase 30 anos. De lá para cá, eu aprendi a gostar muito disso, dessa área acadêmica, e fiz vários cursos e treinamentos e tal, e gosto muito, sou meio autodidata, então gosto muito, tenho apetite pelo conhecimento, isso me faz bem. Para outras pessoas, isso às vezes não é tão importante. E está tudo certo, cada um vive numa velocidade. Porque eu conheço pessoas também que têm pouco conhecimento, mas são muito boas no que fazem porque têm isso como nato. Porque estavam, talvez. A gente às vezes pode reclamar de estar num ambiente que seja um ambiente com muita pressão. Mas se nós formos olhar a nossa vida começa de uma forma meia estranha. A gente está tão felizinho lá no útero da nossa mãe e alguém pega a gente pela cabeça, pelas pernas e puxa para fora. E vem aquela pressão do oxigênio no nosso pulmão, fazendo a gente, meu Deus do céu, respirar e chorar e dar um tapa na bunda da gente e deixa faz a gente só para ver se a gente está vivo. É uma pressão, uma grande pressão, né? Depois disso, a gente chora porque quer voltar. Mas eu não conheço ninguém que depois que aprendeu a viver, vai dizer o seguinte, não quero viver mais. A gente gostaria, na verdade, de ter 3 vidas. Infelizmente, nós só temos 2. E a gente só descobre que tem 2 quando a gente percebe que só tem uma. E quando a gente percebe o que nós estamos discutindo hoje. Como desenvolver o nosso potencial. Como estar sentado em mesas onde a gente não seja o mais inteligente, onde a gente seja uma pessoa que está disposta a aprender. Não precisamos ser, digamos assim, o menos inteligente, mas isso é a última competência, que é a competência comportamental. Eu gosto de dizer que competência comportamental é a atitude. Certo? Mas assim, eu preciso ter uma atitude forte? Não. O Val acabou de comentar. Comportamental. Perfis comportamentais. Eu posso ser um cara extremamente competente em saber ouvir as pessoas, em saber dar atenção para as pessoas que estão carentes, que estão com dificuldade. Eu posso ter uma competência muito forte de ser um empreendedor e determinar, ter aquela voz de comando de vamos fazer isso, vamos tocar um projeto, compartilhar uma visão. É necessário que as pessoas... Isso tudo pode ser treinável. Você não pode ser totalmente treinável, ele pode ser adaptado. Mas você jamais vai conseguir fazer isso com excelência, não sabendo que essas áreas ou essas esferas, eles fazem parte da nossa vida. Então, eu penso que é fundamental que você trabalhe o seu potencial olhando ele como uma caixa de ferramentas. Quais são as ferramentas que eu ainda não tenho? Quais são as ferramentas que vão ser apresentadas no dia 30 que alguém já usou, que elas funcionam e que elas podem fazer a diferença na tua vida a partir de que você se interesse e que você possa aplicá-las de uma forma constante, com acompanhamento, com uma técnica mais apurada e que ninguém vai inventar a roda. Nós somos instrumentos para transmitir para vocês que essas técnicas existem em todas as áreas e você pode se servir dessas ferramentas a hora que você achar mais conveniente. É como dirigir. Eu lembro quando eu fiz a minha carteira de motorista, já faz muito tempo, era talvez mais diferente do que era hoje, né? Mas eu lembro que nas primeiras vezes que eu saía com o carro para dirigir, era necessário que eu olhasse os pedais, qual a marcha que eu estava colocando e assim por diante. Hoje, naquele momento, eu ia dirigir, né? Eu ia dirigir, mas eu estava em treinamento. Hoje a gente sente e dirige. E não raro, o nosso cérebro, que ele é um cérebro tecnicamente que gosta de economia, como foi mencionado aí, que ele gosta de não pensar muito, ele gosta de economizar com aquilo que é comum, ele prefere ficar estático.
você sai de casa ao trabalho ou o contrário, e chega em casa e diz assim, meu Deus, como é que cheguei aqui em casa que nem lembro por onde passei? Por quê? Porque você está no automático. Quantos dias do ano, da semana, você está no automático? Quantos dias da sua vida você passa em estado hipnótico? Assistindo alguma coisa, entrando em discussões desnecessárias e não olhando a coisa mais importante que é você, como instrumento que vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Quanto tempo você imagina que gasta aí? Se você sente isso, escreva no chat aí. Diz, eu já tive essa sensação. Eu já tive a sensação de estar em estado hipnótico e quando eu vi, eu perdi o meu domingo ali fazendo coisas que não agregam nada. Lazer é muito importante e eu defendo muito o lazer. Mas é preciso ter um equilíbrio entre lazer, trabalho, desenvolvimento pessoal, família, os papéis que você executa durante a sua vida, que você disse que sim. Você aceitou esses papéis. Você tem que honrar esses papéis. Se você é casado e tem esposa, honre a sua esposa. Se você é casado e tem filhos, ou não está mais com a esposa, mas tem filhos, dê tempo de qualidade para os seus filhos. No futuro, eles vão agradecer e talvez eles não tenham as dificuldades que eu tenho certeza que todos que estão na live, em algum momento da vida tiveram. Eu tive várias dificuldades. Tive que aprender, tive que buscar mentores, tive que buscar treinamento externo e foi muito difícil. Mas toda vez que nós vemos uma dificuldade, ele é sinal que nós estamos passando uma mudança. Eu digo isso para minhas equipes sempre. Mudar é bom. Mudar sempre é bom. Às vezes as coisas não dão totalmente corretas, mas a mudança ela sempre vai te levar para um estágio que vai fazer igual a quando você nasce. Igual quando você estava na sua adolescência e começou a namorar e teve que sair daquela tua zona de conforto para conquistar uma menina ou um menino que seja, você teve que se expor. Depois daquele momento, as coisas se tornam mais fáceis, mas não porque elas são exatamente fáceis, mas porque você deu um passo à frente. Você não, hoje, mais do que nunca, se você der um passo à frente, você já tem várias pessoas atrás de você. Quem quer, às vezes, encontrar mais oportunidades no seu próprio trabalho, dê um passo à frente. Quem quer encontrar mais oportunidades na sua vida, dê um passo à frente. Participe dia 30 da Jornada Exponencial. Dê um passo à frente. Eu tenho certeza que você merece. Para finalizar, eu queria me apresentar. Meu nome é Dani Tomazetto. Eu trabalho com gestão comportamental, tenho formações na área de administração, gestão de projetos, gestão comercial, governança corporativa. Sou apaixonado em divulgar o meu conhecimento, ajudar pessoas a tirarem essa cortina e olharem realmente o mundo do jeito que ele é. O mundo não é algo maravilhoso, no sentido dele cor-de-rosa, como a gente vê em desenhos do quadrinho, mas ele é cheio de oportunidades. Mas a beleza não está nas coisas, ela está nos olhos de quem vê. Quando você olha as coisas, como é que você vê? Elas de um jeito desafiador, oportunidades, ou você vê com medo e você se retrai e vamos chorar no cantinho lá e esperar que outras pessoas decidam por nós? Então eu quero dar ênfase nisso agora, desse evento que nós vamos ter dia 30, da Jornada Exponencial, que nós vamos compartilhar conhecimentos aí nessa área de desenvolvimento comportamental, liderança, gestão de tempo, gestão emocional, a inteligência emocional, que o Bruno hoje nos pôde estar conosco. E um abraço, Bruno, está nos assistindo aí. Venha participar conosco e aprender algumas técnicas, aprender como você pode fazer uma guinada na sua vida. Será a pontinha do iceberg, mas depois que você abre a cortina, não tem como desver. Você, com certeza, vai provocar uma mudança na sua vida. Fátima e Val, quero deixar a palavra com vocês aí. Muito obrigado aí que vocês tiveram a paciência. Quero dar os parabéns aí aos que ficaram até agora e dedicaram o seu tempo a nos ouvir aí. Eu estou muito grato por essa oportunidade e por poder entrar na casa de vocês, passando essa mensagem para vocês e divulgando o nosso trabalho de uma forma tão leve, tão tranquila, nesse nosso projeto aí da engrenagem aí,
que ela funciona exatamente como uma engrenagem. Fátima, está contigo a palavra aí. Gente, gratidão. Eu não tenho como agradecer vocês. É muito gostoso esse bate-papo. Se a gente ficar aqui, Dani, a gente vai tempo afora, porque falar sobre tempo é É necessário. verdade. A gente precisa aprender a administrar o nosso tempo, mas eu vou dar um spoiler para vocês. Gente, o kit está ficando lindo! No domingo, nós estamos montando um kit para vocês. Está lindo, lindo o kit. Não vou mostrar aqui, não vou dar spoiler. Chegaram já os materiais. Eu sou uma pessoa, tenho aqui algumas pessoas que já trabalharam comigo, sabe o quanto eu gosto de fazer as coisas com muito carinho. Então, todo o material que nós estamos preparando para vocês, tanto material para vocês levarem para casa, as técnicas para praticar, porque o que eu digo, lá nós vamos estar num laboratório, nós vamos experimentar sensações, né? Nós vamos vivenciar algumas coisas, nós vamos testar, mas precisamos praticar. Então, vocês vão levar para casa material para continuar praticando, vocês vão viver algumas situações incríveis lá. Eu digo que é disruptivo, né? Então, nós estamos tanto nos preparando como profissionais que somos. Eu tenho 35 anos aí no mundo corporativo, em gestão de pessoas e processo. Sou apaixonada por gente. Eu gosto de gente. Gente dá trabalho? Dá muito trabalho. Gente, dá muito trabalho, mas eu gosto. É uma coisa que cada um é um desafio. Eu estou nessa área já faz algum tempo, como o Dani falou. Eu fiz a minha faculdade após os 30 também, com as minhas crianças pequenas, inclusive as minhas filhas, acho que estão aqui na live. Gostaria de agradecer todo o apoio que elas me deram, porque eram pequenas e a mãe estava ausente, né? Por N motivos que depois vocês vão conhecer, convivendo com a gente, frequentando as nossas lives e os nossos eventos, vocês vão conhecer um pouco da nossa história. Então, vou falar uma coisa para vocês. Na vida, nem as coisas vêm tão fácil. Não vem, as coisas não vêm tão fáceis. É um desafio você se vencer todos os dias. Estar aqui hoje, dedicando 1 hora e 15 para a gente estar discutindo sobre potencial, sobre vida exponencial, sobre tempo, sobre propósito, sobre clareza. Isso precisa do quê? Dedicação. Precisa de ser intencional, precisa querer mudar. Eu digo que a chave da mudança é uma chave, é uma porta que abre para o lado de dentro. Então, eu não consigo fazer você querer mudar. Você precisa querer. Eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua dor, mas eu já passei por muitas dores semelhantes. Então, a troca, e quando a gente fala de método, que nem o Dani, ele criou o método 176, não é 171 não, viu, gente? É 176, né? Então, ele criou um método onde vocês trabalham o tempo, onde vocês aprendem a gerenciar o tempo de vocês para que sobre, ou nem que não sobre tempo, mas que você consegue aproveitar, ter foco. Porque hoje, gente, quem não faz isso escreve eu não, e quem faz isso coloca eu sim. Quem não coloca a mensagem do WhatsApp num e-mail ou às vezes até no 2? Eu sim. Eu não tenho muita paciência. Quem me conhece mais de perto sabe, eu sou acelerada por natureza. Estou trabalhando. A Amanda falou aqui que você é a melhor mãe do mundo, Oh, hein? meu Deus do céu. E o Paulo falou que domingo vai estar lá. Domingo vai ser show. Vai ser show, sim. Então, Vai ser show. as filhas me deram todo o suporte para que eu fizesse uma faculdade, não é tardia, mas fora do tempo normal, né? De uma pessoa se formar, mas foram muito companheiras. Então, mas eu perdi muita coisa delas também.
delas crescerem, eu deixei de ver muitas coisas. Então, hoje eu procuro fazer como o Dani falou, aproveitar cada tempo que eu estou perto delas, dizer o quanto eu as amo. Você já falou para o teu filho, para tua mãe, para o teu marido, o quanto você o ama? Porque às vezes a gente está tão corrido que a gente não fala o quanto se ama a outra pessoa, o quanto a pessoa tem valor na sua vida. E aí a gente está falando de valor. Por exemplo, um valor que eu prezo muito é a lealdade, é a transparência. Isso rege o meu propósito. Mas eu não vou esticar muito aqui, senão fica muito tarde para quem já está aqui com a gente já faz mais de 1 hora. Mas é importante você falar, porque assim, nosso cérebro ele sente, nosso coração tem emoções, né? E o nosso corpo processa tudo isso. Então, nós vamos trabalhar isso de forma incrível nesse domingo. Se você tiver a oportunidade, será muito bem-vindo. Nós estamos com um cupom de desconto, coloca aí, gente, Jornada 50, que é um cupom de 50% de desconto. Ou você pode comprar um ingresso e levar outra pessoa, para os dois começarem nessa jornada da mudança, nessa jornada da vida exponencial. O que é ser exponencial? É ser o cara, gente. Quem me conhece sabe, é ser o foda. É você ser o cara, é você buscar conhecimento. Na vida, a gente tem que buscar conhecimento. A gente tem que se preparar para o momento. Quantas das vezes já passou uma oportunidade na sua frente e você perdeu? Eu já. Já apareceu uma vez, há muito tempo atrás, quando eu estava no mundo corporativo, uma grande vaga que eu tinha muita vontade de participar daquela empresa. Gente, era muita oportunidade, mas eu não tinha o meu nível superior completo ainda. Perdi, passou a oportunidade. Então, a gente precisa avaliar quantas oportunidades que a gente está deixando a vida me levar. Quantas oportunidades que a gente está deixando passar e nós não estamos aproveitando, quer seja com a família, quer seja para você, quer seja no seu trabalho. Então, quando a gente pega um voo, a aeromoça vai passar aquelas orientações, faça isso, faça aquilo, em caso, ao cair a máscara, coloque primeiro em você e depois em quem, na criança ou quem está do seu lado. Por quê? Você precisa estar inteiro. Você precisa estar apto para poder ajudar o outro. Então, eu deixo essa reflexão fechando a nossa live aqui. Como você está? Você está pronto para ajudar o outro? Se não estiver, vamos junto nessa jornada exponencial da vida? Vamos nos preparar para ficar pronto para arrasar? Porque uma coisa eu sempre digo, muita da gente que está comigo na live, muitas pessoas que me conhecem sabem, se não for para arrasar, eu nem saio de casa. Então, não saia de casa se não for para arrasar. Não comece o teu dia se não for para arrasar. E antes de dormir, eu vou deixar uma lição de casa. Escreva e leia e sinta 5 motivos para você sentir gratidão antes de dormir. Escreva 5 motivos. Porque você é grato hoje. Escreva. Vamos começar a praticar a gratidão, que é um sentimento bom, que vai inundando nosso ser e vai nos abrindo portas, nos abrindo os olhos, que o quanto a gente tem de coisa boa na nossa vida e a gente não percebe, a gente só reclama, né? Então, é só essa reflexão. Tenham uma boa noite. Eu espero que estejam com a gente lá no link da minha bio, Fátima Andrade, _CX. Fátima, por que CX? Porque eu também trabalho no mundo corporativo com experiência do cliente. Então, eu estou cuidando dos meus mentorados, dos meus clientes, dos seus clientes, né? Cuidando de gente. Então, lá no link da minha bio tem o link do nosso produto. Por gentileza, cliquem lá. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar. Ou chama o Val, ou chama o Dani. Eles vão responder para vocês. O nosso intuito é pegar na mão de cada um e vamos junto. Eu espero vocês lá, dia 30. Uma boa noite a todos e um forte abraço.
Boa noite, pessoal. Boa Muito noite, obrigado aí. pessoal. Gratidão. Ó, dia 30, esperamos vocês lá. Não vão se arrepender, garanto. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.